Olá, bem-vindos ao Rumana Podcast. Hecate é geralmente conhecida como a deusa das bruxas, da magia, da lua e do submundo. Foi adorada por diferentes culturas e em distintos territórios, embora, como a maioria das deidades antigas, seu caráter e tom tenham mudado com o tempo, tornando-a uma deidade multifacetada, obscura e luminosa ao mesmo tempo, conectada tanto aos nascimentos quanto à morte. Hoje, vamos explicar a que se deve isso e analisar seu mito, extremamente interessante por transbordar de simbolismo oculto. Antes de começar, vou refrescar alguns conceitos para quem está chegando ao canal. Um arquétipo, pelo menos no âmbito dos estudos que desenvolvemos aqui, é um modelo universal que se manifesta na psique humana e, por meio do processo criativo, se transmite à mitologia, ao folclore, à religião, à arte, mas manifestam-se na mente humana, o mais misterioso dos cenários. Ou seja, os arquétipos funcionam como disposições psíquicas pré-conscientes. Segundo Carl Jung, esses arquétipos emergem do inconsciente coletivo e moldam as experiências individuais para criar um tecido compartilhado, que é a história humana. Através dessa potente presença simbólica, os arquétipos são uma ponte para o mundo inconsciente, para as regiões inexploradas do plano mental, e moldam nossa consciência coletiva como sociedade e como espécie. Os mesmos arquétipos se repetem em culturas desconexas de diferentes épocas e regiões. Por exemplo, observem o uso simbólico da águia e da serpente, que se expande por todos os continentes e em diferentes momentos da antiguidade. Os arquétipos deram forma aos deuses mais reconhecidos, pois, por meio desses moldes, pode-se dar forma e nome a potências que, de outra forma, seriam ininteligíveis ou, pelo menos, muito abstratas e complexas para se compreender. Embora existam muitos arquétipos refletidos nos deuses da antiguidade, todos parecem provir de dois modelos originais para depois se ramificar, misturando-se entre si. Podemos imaginar esses dois modelos, usando o simbolismo arquetípico, como o solar e o lunar, classificando-os de forma dual, segundo as qualidades ou atributos que eram dados às deidades. O solar inclui a ação, a força, a ordem, o radiante, o consciente, e o lunar, o criativo, o perceptivo, o caos, o tênue e, importantíssimo, o inconsciente. Na antiguidade, esses deuses se apresentavam nas religiões públicas como seres reais. As religiões não mentiam nem escondiam, mas também não explicavam, enquanto nos mistérios, esses deuses eram vistos por uma lente terapêutica. Aqueles que podiam acessar os conhecimentos da filosofia oculta os reconheciam como padrões arquetípicos e sabiam que, por meio deles, podiam percorrer um caminho profundo de autoconhecimento, o que não significa que não vissem essas forças arquetípicas como misteriosas ou divinas, mas, diferentemente das massas, viam-nas sem véu. Interpretaram que a compreensão arquetípica das diferentes fases e processos internos, por meio de sistemas filosóficos, teológicos, mágicos ou esotéricos, dava acesso a um conhecimento transcendental que levava a uma apreciação mais rica da experiência humana, a encontrar um sentido para a existência. Tudo isso deve ser levado em conta para compreender o caráter oculto da deidade que vamos tratar hoje, pois é uma das representações mais puras do arquétipo lunar que existe. Com uma tocha na mão e uma chave que abre a porta do inconsciente na outra, Hecate convida a explorar a noite dos sentidos, as profundezas ocultas da psique e, com sua permissão, a acessar além da esfera sublunar. Hecate é uma deidade complexa de classificar, mas entender seu verdadeiro caráter arquetípico leva a um conhecimento muito interessante. É uma deusa polimorfa que transcende as definições e os limites convencionais. Por isso, apesar de pertencer à teogonia oficial,
sempre se moveu pelas margens do politeísmo grego. Hécate é multifacetada como a própria lua, uma deusa noturna e absolutamente quitônica. O poder de Hécate domina as profundezas do inconsciente, iluminando com sua luz tênue os lugares mais escuros da psique. Devido a essa personalidade múltipla, era representada com estátuas de 3 faces que manifestavam as diferentes fases lunares: lua cheia, crescente e minguante, a menina, a mulher e a anciã. Em seu culto, eram-lhe atribuídos muitos epítetos para não pronunciar diretamente seu nome. Os mais comuns eram Chitônia, do submundo, Noctiluca, a que brilha na noite, Propilaia, diante da porta, e Soteira, salvadora, mas tinha muitos mais. Muitos aspectos de Hécate estavam relacionados ao submundo, que nos mistérios era interpretado às vezes como o mundo interno, às vezes como o mundo dos espíritos, mas nunca como o conceito de inferno. Podemos dizer que no mundo interno também habitam alguns demônios. Em seu mito, Hécate patrulha a fronteira entre a vida e a morte. Ela serve como intermediária entre os espíritos e os humanos, e por isso porta a chave que abre as portas dos reinos. Isso aproxima Hécate da ideia de uma deidade psicopompa, o que também a associa à necromancia. Na Grécia, Hécate era venerada no último dia da lua negra, também conhecida na astrologia esotérica como a fase lunar Lilith. É quando a lua está de costas para o sol e não pode ser vista. Nesse dia, seus veneradores praticavam rituais para que retornasse a rainha da noite. Curiosamente, na Índia, a lua negra é conhecida como Amavasya e identificada com a deusa Kali. Os mitólogos questionam a origem grega do culto a Hécate. Em geral, considera-se que sua origem é pré-grega e que sua figura foi criada a partir de outras deusas que representavam o mesmo arquétipo. Uma das teorias mais aceitas é que os micênicos adotaram deusas estrangeiras que foram se modificando com o tempo para finalmente se unirem ou sincretizarem na imagem de Hécate. Aparentemente, as 2 influências principais foram a deusa egípcia Heket, deusa das curandeiras e parteiras, e a deusa trácia da magia e dos partos. Quando os gregos começaram a colonizar a costa da Anatólia, se surpreenderam ao encontrar um antigo povo local, os cários, venerando uma deusa exatamente igual a Hécate, que aparentemente era de origem trácia. A presença de seu culto na Cária é atestada por um grande número de locais de culto dedicados à deusa, sendo o mais destacado na cidade de Lagina, na fonte sagrada. Hécate aparece pela primeira vez na Teogonia de Hesíodo, no século VII antes de nossa era, que menciona sua ascendência e seu papel na gigantomaquia. Nesse capítulo da guerra entre gigantes e deuses olímpicos, repleto de conteúdo simbólico e que deve ser analisado com cuidado, o gigante Clito foi criado com a habilidade de absorver os poderes mágicos de seus rivais, tornando-o o assassino perfeito de deuses. Os gigantes não podiam morrer pelas mãos dos deuses se estes não fossem ajudados por um mortal. Hécate e Dionísio se uniram a Heracles, o arquétipo do herói, e o derrotaram, sendo Hécate quem deu o golpe final, incinerando-o com sua tocha. A representação mitológica seguinte ocorre no hino homérico a Deméter, onde Hécate ouve os gritos de Perséfone ao ser raptada por Hades. Depois de Deméter procurar sua filha por 9 dias, Hécate se aproximou dela com uma tocha nas mãos, dizendo o que ouvira, mas que não sabia quem levara sua filha. Após Perséfone se reunir com Deméter, Hécate abraçou a menina e, como costumava frequentar o submundo, fazia companhia à amiga Perséfone quando esta retornava ao Hades uma vez por ano. As faculdades de Hécate na religião grega eram extensas: deusa da magia, da bruxaria, da noite, da luz lunar, dos espíritos, da necromancia, das entradas, dos cruzamentos
especialmente de 3 caminhos, e muito mais. Em sua Teogonia, Hesíodo a descreve assim: Zeus, filho de Cronos, honrou Hécate acima de todos os outros. Deu-lhe de presente uma parte da terra, do mar e do céu estrelado. Também lhe deu parte na honra, e é honrada sobretudo pelos deuses imortais. Até hoje, sempre que um humano busca ser propício realizando bons sacrifícios, invoca Hécate, cujas orações a deusa aceita com alegria e concede felicidade. Já no século I antes de nossa era, o papel de Hécate como deusa da magia e da bruxaria se estabelece acima de seus outros campos de ação. Na Tessália, no centro da Grécia, encontram-se as primeiras referências tardias de Hécate como a deusa preferida das bruxas. Nas lendas dessa época, seu séquito incluía as lâmpades, ninfas do submundo e uma variedade de fantasmas. Segundo a mitologia, as lâmpades foram um presente de Zeus por seu papel durante a titanomaquia. Como indica o nome, essas ninfas carregam tochas e acompanham a deusa em suas viagens noturnas. Em várias lendas, a deusa é acompanhada pelas 3 graças, Cárites, e, outras vezes, por seus animais sagrados. Hécate tinha vários animais sagrados, mas talvez o mais comum fosse o cão. Isso a liga aos cães de caça do submundo, e possivelmente também tenha relação com o Anubis egípcio, dadas as características de ambas as deidades. Isso foi reforçado pelas lendas populares, que diziam que quando os mortos não eram enterrados, os cães os devoravam e uivavam para a lua. Artefatos de caráter esotérico descrevem Hécate com 3 cabeças, de cão, serpente e cavalo. A deusa também tinha objetos sagrados, sendo os mais importantes a chave, a corda, a adaga e, claro, a tocha. A chave de Hécate abria a porta do submundo e dos mistérios ocultos. A corda simbolizava o cordão umbilical do renascimento. A adaga fazia referência à prática cerimonial, e a tocha a apresentava como guia ou iniciadora. Embora no início fosse um mistério, com o tempo, as 3 faces da deusa foram identificadas como aspectos ou facetas da mesma Hécate. A forma masculina da palavra Hécate era Hécatos, que também é um dos epítetos mais comuns de Apolo, uma deidade puramente solar. Apolo tinha uma irmã gêmea inseparável, Ártemis, uma deidade com atributos lunares, sendo representada com uma lua crescente sobre a cabeça. Se o epíteto de seu irmão gêmeo era Hécatos, o dela devia ser Hécate. Juntos, representavam o sol e a lua. No culto à deusa, Ártemis era considerada um dos 3 aspectos de Hécate. A última dessas 3 faces era Selene, uma titânide que no mito havia sido a deusa da lua até a chegada dos Olímpicos. Ela tinha esferas de influência iguais às de Hécate, sendo também representada portando tochas e acompanhada por cães. Assim, as 3 faces da lua eram Ártemis, Hécate e Selene, a menina, a mulher e a anciã. No panteão olímpico, existiam 2 deuses especiais que combinavam características celestiais e quitônicas, Atena e Hermes. Em diferentes lendas, ambos aparecem em companhia ou se aliando a Hécate, especialmente Hermes, que em algumas fontes tardias aparece como consorte de Hécate. Tanto Hécate quanto Hermes eram deuses psicopompos, relacionados aos espíritos dos mortos, e podiam transpor as fronteiras entre os mundos. A conexão entre esses deuses foi proposta pela primeira vez pelo poeta romano Propércio, no século I a.C. Seu culto na Grécia era diferente do de outros deuses. Hécate não tinha muitos templos dedicados, pelo menos em comparação com outras deidades. E isso se devia ao fato de que, popularmente, seu culto era realizado em santuários domésticos, costume comum em qualquer parte do mundo antigo onde era adorada. Outros deuses eram venerados em templos durante o dia, enquanto Hécate
Era venerada em casa, durante a noite. Seus centros de culto mais importantes estavam na Cária, Eleusis e na ilha de Samotrácia. Nos mistérios de Samotrácia, a deusa era considerada um dos cabiros, os grandes deuses sem nome. Hécate era frequentemente representada com um sigilo usado para operações teúrgicas chamado estrófalos ou estrófalos, também conhecido como a flor de fogo caldeia. Embora sua criação fosse atribuída aos oráculos caldeus, tudo indica que sua origem é neoplatônica. Esse sigilo tenta representar como o universo emana a partir do intelecto divino, do Uno. No esquema, Hécate é descrita como uma linha divisória entre o intelecto criador, o emanado, e o fogo material, a partir do qual se forma tudo o que existe. Essa linha divisória de Hécate marca o limite da esfera sublunar. Portanto, num contexto neoplatônico, Hécate pode ser considerada uma faceta da alma do mundo, traduzindo o pensamento e a vontade divinos para o mundo material. Por isso, Hécate se relaciona misteriosamente com os nascimentos e com os espíritos dos mortos. A ideia é que, nos nascimentos, Hécate traduz um espírito puro, externo à esfera sublunar, e o introduz num corpo material impuro, dentro da esfera sublunar. No caso da morte, faz o mesmo, mas ao contrário. Embora Hécate não tenha um hino homérico próprio, tem vários hinos órficos, o que a coloca mais próxima dos mistérios do que da religião pública. A coleção de hinos órficos mais conhecida começa com o hino a Hécate, o que confirma esotericamente seu papel como deusa das entradas. Esse hino revela como os órficos percebiam seus campos de influência. Nesses mistérios, era considerada a deusa dos mortos, iluminando seu caminho no submundo e ajudando-os a escolher a senda correta nas encruzilhadas. Até a próxima.